Nesta aula, nós vamos aprender a entender sobre a fisiopatologia da diabetes. O que é a diabetes, quais os tipos e como cada uma age no organismo. A diabetes nada mais é do que uma doença onde os níveis de glicose no sangue estão muito elevados. Glicose é a mesma coisa de açúcar, então toda vez que eu falar glicose, estou querendo dizer açúcar, só para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Isso ocorre porque o nosso organismo não é capaz de produzir insulina ou produz só que em quantidade insuficiente. Mas o que é essa insulina, né? A gente já entendeu um pouquinho que a glicose é o açúcar e a insulina nada mais é também do que um hormônio que vai fazer o transporte de lá no sangue, pegar a glicose e levar para dentro da célula a fim de gerar energia. Então esse é o papel da insulina. Então, para fixar melhor, né, como é esse processo que acontece na diabetes? Vamos supor que a gente consuma ali um bolo de chocolate. A gente come, se delicia, vai para o intestino, do intestino faz a digestão e é transformado em açúcar. O açúcar ele é levado para o sangue e aí que vem o papel da insulina. Então a insulina vai lá no nosso sangue, pega a glicose e carrega para dentro da célula. Então isso é um processo normal que acontece, né, para pacientes que não são diabéticos. Já em pacientes diabéticos, o que acontece? Acontece que quando ingerimos o bolo de chocolate, vai para o intestino também, faz a digestão, também é transformado em açúcar, vai para o sangue, só que no sangue ela vai ficar ali porque não vai ter a insulina para fazer esse papel de ir lá dentro do sangue, pegar a glicose e levar para dentro da célula, porque isso é o papel da insulina. Então, se na diabetes a gente não tem essa insulina, porque o organismo não consegue produzir, então a glicose vai ficar lá em excesso no sangue, gerando assim a diabetes. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre o que é diabetes, vamos entender quais os tipos que temos de diabetes. Então, nós temos a pré-diabetes. Por mais que a pré-diabetes não seja considerado um tipo de diabetes, acho muito importante a gente conversar sobre também, porque muitas pessoas apresentam essa condição hoje em dia. Nós temos diabetes tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional. Então, são os tipos mais comuns que nós temos. Então, agora vamos entender sobre a diferença de cada uma, né, como cada uma age no corpo. A pré-diabetes é uma condição em que os níveis estão elevados, né, de açúcar no sangue, porém, não no nível que chegue a ser uma diabetes, né, não é considerada uma diabetes ainda. Existe sim um risco para tornar diabetes no futuro, mas a gente consegue reverter essa situação com uma alimentação saudável, com a prática de exercícios físicos, alguns casos, o uso de medicamentos também. Temos a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, ela é uma diabetes genética e ocorre principalmente na infância, na adolescência. Cerca de 10% dos casos são diabetes tipo 1. E ocorre porque acontece que o próprio organismo ataca as células que produzem a insulina. Então, não tem insulina suficiente, né? Não produz insulina, então não consegue fazer aquele papel de transportar a glicose do sangue para a célula a fim de gerar energia. Então, fica ali só o açúcar em excesso no sangue. As formas de tratamento da diabetes tipo 1 também é uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e a diferença é o uso da insulina. Então, na diabetes tipo 1, o uso é obrigatório. Então, todo mundo que tem a diabetes tipo 1 deve e precisa usar a insulina. Na diabetes tipo 2, acontece mais na fase adulta, né? Cerca de 90% ali é de diabetes tipo 2, então é um caso mais comum. Acontece por uma resistência à insulina, então devido a uma má alimentação, ao sedentarismo, alcoolismo, então tem alguns fatores que levam essa diabetes tipo 2. O histórico familiar também é muito importante nessa fase. E as formas de tratamento também, né, a alimentação saudável, prática de exercícios físicos, ou medicamentos orais, né? Tem pacientes que precisam de uso de insulina também na diabetes tipo 2, mas às vezes não é necessário. Então vai depender de alguns fatores e o seu médico vai determinar se você vai precisar ou não de fazer o uso. E temos a diabetes gestacional, que é onde acontece no finalzinho da gestação, lá para o segundo, terceiro trimestre. Ocorre porque os hormônios, né, durante a gestação ficam um pouquinho mais
desorganizados, então acabam levando ali um processo da glicose um pouquinho alterado também, então levando a uma diabetes gestacional. Ela pode permanecer após o parto, né, mas normalmente depois que a criança nasce também para de ter a diabetes, então vai depender de como vai ser no futuro. As formas de tratamento também, né, monitoramento da glicemia, controle de peso na gestação, uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos e medicamentos também, se for necessário. Então, esses foram os tipos de diabetes, a diferença de cada uma delas. Espero que vocês tenham entendido e eu vejo vocês no próximo módulo.